Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que vamos dar sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida. Hoje estudaremos sobre o nome, o homem, Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. O nosso textuário, João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade prática. A verdade mostra a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Hoje estudaremos com base os tópicos em João capítulo 14, versículo de 1 ao 15. Veja o que diz o primeiro tópico: consolo e promessa do Senhor Jesus. O segundo tópico: dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. E o último tópico: caminho, verdade e a vida. Queridos irmãos, veja o nosso comentário. A nossa lição vai tratar da nossa volta para a nossa casa celestial. A Bíblia diz que fomos feitos por Deus através do barro, mas Deus soprou o Espírito. Então, na constituição humana, soprou o Senhor Deus no pó da terra e o homem foi feito alma vivente. O sopro, o Espírito no pó, o corpo, e que foi feito alma vivente, espírito, alma e corpo. Então nós estamos estudando as três verdades, veja, caminho, verdade e vida, ok? Átrio, lugar santo e santíssimo, primeiro céu, segundo céu e terceiro céu, espírito, alma e corpo. Então as matérias bíblicas, elas sempre são tridimensional, é o que nós estamos sempre aprendendo. A expressão que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto há um significado muito especial, porque vai tratar da obra da salvação, significando o caminho de volta ao jardim perdido. É claro que não é esse jardim que foi feito na terra, mas o verdadeiro paraíso. Estamos falando da Nova Jerusalém, estamos falando do paraíso celestial, aonde Paulo foi no terceiro céu, e chamou de paraíso. Então há um significado muito especial, porque estamos caminhando no caminho novo e vivo. Esse caminho que nós estamos nele é a pessoa bendita do Salvador Jesus Cristo. Amém? Então veja a promessa em João 14, né? Ele diz que vai voltar para nós, para levar para onde ele estiver, nós estejamos junto com ele. Então, alguns discípulos vão deixar umas indagações, perguntas a respeito para onde ele vai e qual é o caminho. Vamos ver Tomé, veja outros discípulos, Pedro, Filipe, e Jesus vai respondendo exatamente que ninguém vem ao Pai senão por ele. Então a promessa é que precisamos entrar no caminho, conhecer a verdade e chegar na vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Este é o único meio de chegar ao Pai. O único meio. O Pai está no lugar santíssimo. O Pai está lá. O Filho, quem veio ao átrio, morrer por nós, no altar de sacrifício, na cruz do Calvário, levando nós para o santo lugar. A igreja está na terra, no santo lugar. Mas ainda está faltando entrar no santíssimo lugar. É aonde está o Pai. Então Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho do átrio, o caminho do santo lugar e o caminho do santíssimo. Isto é, do santo dos santos. Aonde está o Pai. Então a casa de meu Pai refere-se ao céu, o lugar com muitas habitações. Então Jesus foi preparar um lugar com muitas habitações, e ele diz: eu vou retornar, eu voltarei para vós. Capítulo 14 da nossa leitura bíblica em classe, a partir do versículo 1, vai mostrar a ausência de Jesus.
Mesmo nós aqui fisicamente ausentes de Jesus, ele indo para o céu, lá em Atos capítulo 11, quando ele foi oculto nas nuvens, e os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus há de voltar, assim como viste ir para o céu. Então a igreja está, nessa ausência física de Jesus, produzindo a obra de Deus pelo Espírito Santo. Então é uma produção espetacular, mesmo na ausência física de Jesus. O Espírito Santo está preparando a igreja enquanto Jesus está preparando o lugar. Então medite nisso. O Espírito Santo está nos preparando porque Jesus foi preparar o lugar. João 14. E quando eu for e vos preparar lugar, versículo 1 ao 3 de João 14, voltarei para vós. E o Espírito Santo está preparando a igreja para entrar no céu. Porque quando ela entrar no céu, a igreja já estará ali o seu repouso. Glória a Deus. Então a preparação inclui construção, ornamentação, identificação. Cada membro do corpo é uma pedra viva desta construção, deste lugar. Hoje, Jesus, pelo Espírito Santo, está lapidando, melhorando as últimas pedras que estão sendo preparadas. Nós somos essas últimas pedras. Pedro falou das pedras vivas que Deus ele está colocando na sua grande construção. Então, há os últimos detalhes. Estamos nas últimas horas e nos últimos momentos deste momento em que a igreja está saindo desta terra. A cidade, biblicamente, aquela descrita de Apocalipse, a cidade santa, Nova Jerusalém, ela é descrita equivalente à própria esposa do Cordeiro. Porque diz que ela se aprontou. Está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, versículo 9 e 10. Diz que vindas são as bodas do Cordeiro. Então, as bodas do Cordeiro é a vinda. Então, a igreja está saindo dessa terra porque já passou pela primeira fase do casamento. Então, nós estamos estudando aqui a volta de Jesus, encontrando-se com sua amada esposa. Então, atualmente, a igreja ela é esposa do Cordeiro. Por quê? Porque ela está na segunda fase do desposamento. Quando Jesus disse, vou preparar lugar, é porque é a fase das bodas, aonde Jesus vai estar com a igreja comemorando os anos do casamento, das bodas do Cordeiro. Então, João 14 fala das bodas do Cordeiro. Há uma comparação do casamento antigo de Israel, aonde temos 3 etapas para que o matrimônio seja consumado. A primeira etapa significa aquela do compromisso em que os pais faz uma aliança entre os filhos para o casamento. Então a promessa de casamento entre os pais. Aquela família tem um filho e aquela outra família tem uma filha. E os pais entram em acordo com compromisso para o casamento. Este era um compromisso familiar e muito sério. O segundo contrato está na base legal, aonde equivalia o casamento hoje no regime civil. Então precisaria de um juiz, a qual estaria na segunda fase do casamento. Ou seja, nós estamos na fase como se fosse para nós o noivado. Veja, namoro, noivado e casamento. Mas estamos falando aqui do casamento antigo de Israel, que a primeira fase era entre os pais, a segunda fase era entre o juiz, e agora na última fase, que é a terceira, era exatamente as bodas, as festas de casamento. Então o casamento já se dava na segunda fase, aonde se assinava um papel, e que só era desfeito por divórcio, isso já na segunda fase. Por isso que Maria já estava casada com José, quando o anjo apareceu e disse que ia nascer o menino Jesus. Ela estava virgem, mas José ainda não a conheceu, por quê? Porque não houve ainda a festa das bodas. Então ele estava casado na segunda fase, diante do juiz, mas ainda não havia recebido Maria em sua casa. Então
faltava a última fase, que era a fase das bodas do casamento de José e de Maria, para nós entendermos. Agora veja que Jesus está mostrando que ele é o esposo e a igreja é a esposa. E o lugar está previamente preparado. Você está pronto de ir para as bodas do Cordeiro? Você está pronto de entrar nas mansões celestiais? Esta é a última etapa, que equivale ao casamento religioso. Amém? As bodas comemoram o recebimento da noiva na casa do esposo. Entendeu? As bodas é só a comemoração daqueles que já estão casados. A igreja está esperando o tempo das bodas, porque ela já está casada com o Cordeiro. Por isso que Apocalipse diz que a esposa do Cordeiro já chama a igreja de esposa do Cordeiro. Então, a igreja está esperando o tempo das bodas, que vai começar com o rapto para a Nova Jerusalém. Em qualquer momento, Jesus volta e estaremos para sempre com o Senhor. E esta igreja, que é a esposa, jamais hoje e nem depois se sentirá abandonada pelo seu marido. Ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação de todos os séculos. O coração da esposa está ligado ao coração do esposo fiel. Então a igreja tem notícias de que o seu esposo está voltando. Este será o grande dia do encontro, onde vamos celebrar as festas de casamento. Oh, que amor eterno entre Jesus e sua igreja. Este amor se sustenta contra o tempo e a distância. A igreja deve assumir a sua posição de esposa, ser fiel até a morte. O Espírito Santo é o amigo do esposo, o amigo de Cristo, que torna viva a nossa esperança a respeito da vinda de Cristo, o esposo. Ele voltará quando tiver preparado o lugar, conforme João 14, versículo 1 ao 3. Vou e voltarei para vós, e vou preparar-vos lugar. A segunda vinda será com a cidade, desde o Monte Sião, estabelecido pelo Pai. Mas a cidade descerá, porque João disse: vi a cidade santa que de Deus descia do céu, em Apocalipse. Então, essa cidade está no monte original chamado Sião. Está em Hebreus 12, 22 e 24. Chegaste ao Monte Sião, a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, onde tem miríades e miríades de anjos, onde está Deus, o justo juiz, e aonde foi posto o sangue da nova aliança, aquele derramado na cruz do Calvário. Observando que a cidade, ao descer, ela estará exatamente naquela equivalência de 7 anos no tempo da terra. Lembra do anticristo, o falso profeta e a besta? Então, na terra, passará 7 anos de grande tribulação. Enquanto isso, a igreja estará descendo com Cristo para o dia do Armagedon. Enquanto o dia do Armagedon não chega, estamos comemorando as bodas do Cordeiro e se preparando para esse dia visível da vinda de Jesus. Então veja que antes de chegar ao destino final dos 7 anos, aqui na terra, a igreja será introduzida, veja, no interior da cidade santa. Porque Jesus está voltando. Veja aqui o desenho. Jesus está voltando. Se Jesus está voltando, o que é que vai acontecer? Eu tenho 7 anos na terra. A igreja está aqui. Antes dos 7 anos aqui, a igreja sobe para encontrar-se com Jesus. A cidade está aqui. Ok? Então a igreja, ela está subindo aqui com Jesus. Ela é a esposa do Cordeiro. Então, durante 7 anos no céu, bodas. Durante 7 anos na terra, tribulação. Grande tribulação. Então, estamos subindo para estar com Jesus. Enquanto isso, a cidade continua descendo. Quando terminar esses 7 anos, a cidade já está bem aqui, ó. E aqui, a cidade será visível, onde Jesus abre as portas
e ele sai com poder e grande glória. Aleluia. Para o dia do Armagedon, a batalha do grande Deus. Amém? Então, observando nesse desenho, que antes dos 7 anos, a igreja vai ser introduzida aqui na cidade. Isso a qualquer momento. Estamos esperando esse momento. E durante os 7 anos, na cidade, nós continuaremos descendo com Cristo. Então só haverá uma segunda vinda. Não tem aquelas etapas, volta, depois volta, é como se fosse 3 vindas. Não. Já houve a primeira vinda e só haverá uma segunda vinda. É porque ele arrebata a sua igreja nessa segunda vinda, antes dos 7 anos. E ele continua descendo aqui para a sua visível glória. Amém? Aqui a glória é só para a igreja. E aqui a glória será para o mundo. Mas uma glória de juízo. Então, observando a igreja descendo e sairá com Cristo para a grande batalha do Armagedon, Apocalipse 19, 11. Então, durante esses 7 anos na terra, durante os 7 anos na terra, se dará no céu as bodas do Cordeiro, a ceia, o tribunal de Cristo. Tem muitas coisas. Distribuições de galardões. Então, enquanto na terra, meus irmãos, presta atenção aqui. A igreja não vai sair durante esses 7 anos de grande tribulação para cá. Ó. A igreja não vai sair. Então Deus vai permitir que o anjo Miguel e os seus anjos, no período de 3 anos e meio, batalhe contra o dragão e empurre ele aqui, ó, para a terra e para o mar. Entendeu aí? E essa grande tribulação se intensificará até o retorno de Cristo visível. Aonde o dragão, falso profeta e a besta e os anjos serão lançados. Veja, no juízo. A assistência do arcanjo Miguel e seus anjos, que no meio dos 7 anjos vai lutar nas regiões celestes, para lançar de lá a Satanás e a seus anjos sobre a terra e sobre o mar. E no final dos 7 anos, a igreja vai fazer os preparativos, no final dos 7 anos, para a grande batalha do Armagedon, com Jesus. João 14, versículo 4. E vós sabereis para onde eu vou, e conhecereis o caminho. O caminho é a pessoa viva de Jesus. Ele diz, eu sou o caminho. Jesus é vivo, a igreja é viva, o pão é vivo, a água é vivo. O caminho é novo e vivo, Hebreus 10 e 19. Que caminho é esse? É o caminho de volta à árvore da vida. Adão deixou de comer da árvore da vida. Mas o caminho de volta da árvore da vida não é aquele no paraíso da terra, mas está no paraíso celestial, aonde nós também participaremos do maná escondido. Então a árvore da vida no paraíso celestial, para chegar lá, precisa de um caminho. E só tem um caminho. Aleluia. Então, para chegar até esse Éden, o celestial, é somente pelo caminho Jesus. Esse é o mesmo caminho que na morte de Jesus na cruz, a sua alma saiu e espiritualmente de forma em que ela foi se apresentando ao Pai. Vocês sabiam disso? Por isso que Jesus, quando na ressurreição, mais uma vez, ele diz assim, ó, não me toques, porque ele já estava com o corpo. Ele diz, não me toques, porque ainda não subi para o Pai. Ele precisava, mais uma vez, subir ao Pai para poder apresentar as primícias da ressurreição. Então, Jesus, ele foi em alma, depois foi em corpo glorificado, ressuscitado. Na hora da morte, a sua alma foi ao Santíssimo Lugar.
levando o sangue do propiciatório do trono de Deus. Irmão, se não havia resgate, se a alma de Jesus não apresentasse no sangue, o seu sangue, o da cruz, ao Pai, diante do propiciatório, que é o trono de Deus, a plataforma do seu trono, aonde o Pai está, e o Pai aceitou aquele sangue poderoso, que é mais forte do que o sangue de Abel. Amém? Então esse sangue foi levado até o propiciatório do trono de Deus, aonde foi pago as nossas culpas, onde foi perdoado os nossos pecados. Então, no Getsêmani, Jesus mostra que é o caminho da chegada do Santíssimo Lugar. Então, Mateus 26, 36, ele vai mostrando exatamente esse caminho, quando ele vai orar. Leia Mateus 26. Aqui nós temos Jesus deixando 8 discípulos no átrio. E deixando 8 discípulos ali, foi com 3. Veja que Judas não estava aqui. Só tinha 11. Com ele 12. Ele deixou 8 no átrio, deixou 3 no santo lugar, que está Mateus 25, 26, versículo 38. Nós estamos contextualizando. Presta atenção. Só os mais achegados foi para o santo lugar. Depois ele sozinho foi com a distância de um tiro de pedra e começou a orar. E como ele estava orando sozinho, representando o santo lugar, que uma vez o sacerdote ia, uma vez por ano, ia apresentar o sangue que era derramado no átrio. Então Jesus está fazendo um prenúncio do que vai acontecer na cruz. Ele está mostrando, o Pai está mostrando a ele ali, pelo suor que saía e que vinha como gota de sangue. Então, no santíssimo lugar, precisava da apresentação do sangue. E foi ali que ele derramou seu sangue, que caía e corria até o chão. Isso antes da cruz. Ele deixou sangue lá no santíssimo lugar. Sozinho, diz o texto de Mateus 26 e 39. Onde vais? Agora nós vamos ver aqui as perguntas feitas. Veja, versículo 5 do capítulo 14. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus é o caminho do tabernáculo celestial. Então há muito mistério envolvido no mundo espiritual, no céu. E eles sabiam que Jesus ia para o céu. Mas isto não bastava. Porque Jesus sempre disse, eu vim do céu, vim do Pai e vou para o Pai. E como eles não sabiam? Mas eles queriam saber como é essa trajetória. Como é esse caminho. Jesus é o caminho do tabernáculo celestial. Ele é o caminho novo e vivo que inaugurou na cruz do Calvário. Está em Hebreus 10, 19. Na cruz do Calvário ele abre um caminho entre o céu e terra. E ele com seu sangue, esse caminho está com as suas pegadas. Isaías diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não tem ninguém que não seja curado quando entramos no caminho, onde as suas pegadas sara, diz o profeta Isaías. A espada, os querubins, lá de Gênesis 3 e 24, aqui guardava o jardim do Éden na terra. Mas o original celestial, o jardim de Deus, está também guardado por anjos e também com espadas. Lá em Isaías 62, 63, fala que os anjos guardavam o lugar até Jesus chegar lá, para apresentar o seu sangue. Amém? E a espada dos querubins, lá de Gênesis 3 e 24, era apenas uma figura daquilo que Jesus estava adentrando no Santíssimo Lugar. E o seu sangue digno para abrir um novo e vivo caminho. Jesus respondendo no versículo 6 de João 14, eu sou o caminho,
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o átrio, veja, o caminho. Ele é o lugar santo, a verdade. Ele é o Santíssimo, a vida. Ele é a direção, a razão, o resultado. O caminho que leva ao Pai. O Espírito Santo explica toda a verdade. Eu sou o caminho, a verdade. A palavra revela, ilumina o caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus. Seguindo o caminho e ouvindo a verdade, o caminho, a verdade, que explica o caminho, a verdade que explica o caminho. Chegamos ao nosso destino, a vida eterna. Verdade, vida eterna e vida. A vida é o combustível que nos ajuda a permanecer nele. Primeiro o caminho, depois a verdade e por último a vida. Jesus se apresentou pelas três virtudes, caminho, verdade e vida. Os homens, os fariseus, queriam conhecer o caminho. Eles queriam conhecer o caminho. Outros discípulos também queriam conhecer o caminho. E até muitos queriam saber quem era o Pai. Jesus estava com eles, os discípulos e não os fariseus, durante 3 anos, e não conheciam o seu mestre durante 3 anos. Jesus é não só o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição, o pão, a água, a luz, a verdade, a vida, o caminho. Caminho, verdade e vida são sinônimos de uma pessoa. Quando nós falamos de Jesus, estamos falando do caminho, da verdade e da vida. Para conhecer o Pai, necessitamos conhecer a direção que leva a este caminho. Pelo anúncio do Evangelho, temos a verdade. Por onde os homens vivos têm vida. O Pai estava revelado no interior do Filho, na vida verdadeira. Durante seu ministério aqui na terra, o Pai e o Espírito Santo estavam no Filho simultaneamente. Presta atenção. Muitas vezes o Pai falou por meio do seu Filho, Hebreus 1:1. Sem que os fariseus entendessem isso. Isto era tão profundo, porque havia uma forte comunhão entre o Pai e o Jesus, porque o Pai estava no Filho. Pessoas diferentes, mas comungam na mesma natureza, uma só divindade. E que o próprio Pai estava no Filho, falando, Hebreus 1:1, João 14:7. Se vós conhecessem a mim, também conhecereis a meu Pai. E desde agora o conhecereis. E tendes visto. No versículo 8. Então Felipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A divindade, ela é vista em Jesus. Jesus veio revelar toda a divindade. O único corpo de Jesus precisou unicamente este único corpo. Não precisou 3 Jesus para ser revelado o Pai ali, o Filho ali e o Espírito Santo ali. Só um corpo só para a divindade. 3 pessoas. O corpo de Jesus, veja, uma pessoa para o corpo. Mas as outras pessoas também será revelada por este corpo. Não precisa 3 corpos para a divindade. Embora aquele corpo seja do Filho, mas o Pai está no Filho e o Espírito Santo está no Filho. Então, aquele único corpo, o de Jesus, revela a divindade. As 3 pessoas da divindade é revelada pela encarnação. Aqui nós estamos vendo a divindade na unidade e entendemos o que Paulo disse: há um só Senhor. Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6. Jesus disse: eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Então ele é sempre presente, porque é Deus. Se ele visita o passado está para ele no presente. Isto quer dizer, se torna presente. Se ele vai para o futuro se torna presente. Porque ele está no presente. Para ele não tem passado nem futuro. Ele é o eu sou. João 14, versículo 9.
Respondeu-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis? Aquele que me vê a mim, vê o Pai. Como, pois, tu dizes, mostra-nos o Pai? Quem era Felipe? Veja no começo do ministério, Jesus chamando estes homens, Pedro, Felipe, Natanael, o irmão de Pedro. Então, veja aqui, mais uma vez, quem era Felipe? João 1, versículo 43. Ele é tido como conhecedor das Escrituras. Quando Jesus o achou, disse: segue-me. Jesus disse: segue-me. Desde aquele dia, Felipe os tem seguido. E este, seguindo Jesus, mesmo durante 3 anos, ainda não conhecia o Pai. A prova da semelhança entre o Pai e o Filho pode ser vista nos textos de Daniel 7, verso 9,